Vocês pediram e eu trouxe a parte 2 para explicar um pouquinho mais sobre programação orientada a objeto. O primeiro vídeo foi sensacional o feedback de vocês, eu fiquei muito feliz mesmo em poder explicar um pouquinho mais sobre esse paradigma de uma forma mais simplificada, porque assim como eu disse, eu tive muita dificuldade no meu início como programadora para poder entender esse conceito, e só consegui entender isso fazendo essa analogia com jogos. Então eu fiquei muito feliz que o meu conteúdo ajudou vocês a entenderem de alguma forma aí programação a objeto. Então a ideia desse vídeo é fazer uma continuação ali sobre outros dois conceitos que são importantes na programação orientada a objeto, o polimorfismo e o encapsulamento. Bora pro vídeo! Olá pessoal, bora para mais um vídeo, eu sou Carol Tequita, seja bem-vindo ao meu canal, a Tequita Dev, eu sou engenheira de software sênior, trabalho nesse mercado de tecnologia há mais de 12 anos. Hoje eu trabalho no projeto da Riot Games através ali da Action e tenho uma paixão que é vir aqui toda semana compartilhar conteúdo para vocês. Pode ter certeza que você vai encontrar conteúdo muito relevante aqui nesse canal que vai te ajudar na sua jornada como programador. A única coisa que eu te peço é que você deixe seu comentário, que você interaja, porque isso ajuda o meu conteúdo a atingir mais pessoas. E eu sempre respondo os comentários de vocês, né? Então eu sempre escolho um comentário de algum vídeo meu para trazer e responder no final dos vídeos. Então já sabe, né? Se tiver alguma dúvida relacionada a esse vídeo ou não, tiver alguma sugestão de tema, não deixe de comentar. Esse vídeo é o terceiro vídeo de uma série de vídeos que eu tô fazendo aqui pro YouTube, uma introdução para quem tá começando nesse universo da programação. Então primeiro a gente falou ali sobre uma introdução sobre lógica da programação. Depois a gente falou sobre programação orientada a objeto e essa é a parte 2 justamente desse vídeo de programação orientada a objeto, onde eu vou falar sobre outros conceitos que são importantes, né? Então meio que eu tô fazendo uma playlist ali para ajudar quem tá iniciando, quem tá dando seus primeiros passos na programação, e para trazer esse conteúdo aqui eu conto com o apoio da escola DNC, que tem justamente como missão ali formar profissionais diferenciados pro mercado de tecnologia. A escola DNC, ela tem uma formação em tecnologia que vai te tirar do absoluto zero e te guiar numa jornada de aprendizado para que você se torne um programador full stack aí no mercado. E para isso acontecer, você vai contar com instrutores experientes e um curso intensivo mesmo que vai focar na base, sem pular etapas, te guiando ali para o caminho correto do aprendizado. Além, é claro, de ter uma metodologia focada em prática, onde você vai ter a oportunidade de fazer vários projetos ao longo do curso que com certeza vão ser o diferencial. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a formação em tecnologia da Escola DNC, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Lembrando que a ideia desse vídeo é fazer uma introdução sobre o assunto, então eu vou apresentar os conceitos para você de uma forma mais introdutória para que você consiga entender de uma perspectiva diferente, fazendo analogia ali com jogos, que me ajudou a entender esse conteúdo. Então a ideia não é resumir um curso ali em apenas um vídeo no YouTube. Isso seria realmente impossível e eu nem tenho a pretensão de fazer isso. Mas é um conteúdo para te auxiliar, te ajudar nesse entendimento em relação à programação orientada a objeto, combinado? Bom, vamos lá. Assim como a gente falou no último vídeo, né, a gente entendeu um pouquinho o que são classes, o que é uma herança de classe, o que são os objetos ali, pensando ali na programação orientada a objeto, só que a gente lidou com o objeto de uma forma concreta. E se a gente quiser deixar isso um pouco mais abstrato, deixar o nosso código um pouco mais flexível, como que a gente faria isso? Aliás, vamos lá, peraí, se você não assistiu o vídeo anterior, já vou dizer para você pausar esse vídeo, se você não sabe o que é programação orientada a objeto, e voltar no vídeo anterior, que eu vou deixar um card aqui e na descrição também desse vídeo, para que você consiga entender o conceito desde o princípio. Então lá você vai ter a parte 1, onde a gente fala sobre classes, heranças e os objetos, e aqui é uma continuação, onde a gente vai abordar outros conceitos. Então a parte 1, ela vai ser fundamental se você está vendo esse conceito pela primeira vez, eu recomendo que você assista o vídeo 1 primeiro. Pensando então que a gente quer deixar o nosso código mais abstrato, eu vou trazer um exemplo aqui do universo dos jogos, por exemplo, né? Sabe aqueles jogos de luta onde você tem N tipos de personagens com habilidades, implementações diferentes que você pode controlar ali ao longo da luta? Pensa nesse jogo. E se você tivesse ali a necessidade de tratar esses tipos de personagens diferentes de uma única forma, né? Ou seja, tratar esses objetos uniformemente, independentemente se eles são de tipos diferentes. Afinal, se a gente for pensar no contexto do jogo, apesar de cada personagem ter ali sua habilidade diferente, sua implementação diferente, sua movimentação diferente, eles são personagens que têm algo em comum. Eles podem ser controlados ali pelo jogador. Então eu posso ter essa necessidade de tratar eles de uma forma igual. Um exemplo muito legal para a gente conseguir visualizar isso é, imagina que no seu jogo você tem uma classe, uma implementação ali que cuida dos inputs do usuário, dos eventos ali do jogo, né? Quando o usuário aperta para
atacar, aperta para defender ou aperta para se movimentar. Você tem então esse controlador que captura esses eventos para poder tornar isso em ações do jogo, fazer com que seu personagem pule, ataque, defenda, corra, etc, né? Então, pensando nesse contexto, como que essa classe faria para interagir com vários tipos de personagens diferentes, né? Vários tipos de objetos diferentes? Será que você teria que implementar um código diferente ali para cada personagem porque eles são tipos diferentes? Ou será que a gente pode tratar esses personagens de uma forma mais abstrata para que eu possa fazer com que essa classe controladora funcione de uma forma mais abstrata? Então ela não precisa saber que tipo de personagem que eu estou manipulando naquele momento. Ele só precisa saber se esse personagem é um personagem e ele está dentro do escopo que nós estabelecemos para um personagem, ou seja, que ele possa atacar, que ele possa correr, que ele possa se defender, para que eu possa ali manipular esse objeto. O polimorfismo mesmo, pensando na palavra em si, morfismo, é a capacidade de objeto que ele tem de assumir formas diferentes de acordo com contextos diferentes, ou seja, de ser tratado de forma diferente de acordo com contextos diferentes que eu estabeleço no meu código. Então a gente pode ali englobar, a gente pode agrupar vários tipos de personagens diferentes, estabelecer regras para que eles se comportem de uma forma igual, para que a gente consiga gerenciar isso no nosso código de uma forma mais abstrata e não dependendo diretamente da implementação. Mas como que a gente pode fazer isso? Através justamente de classes abstratas e interfaces no nosso código. O que é uma classe abstrata? Lembra do outro vídeo que a gente falou o que é uma classe? Pensando no bolo ali, seria a receita do bolo, que tem todos os parâmetros, todas as implementações para que a gente consiga instanciar um objeto daquela classe? Pois é, uma classe abstrata ela não pode ser instanciada, porque ela vai ser mais ou menos o esqueleto, ela vai ser o escopo de uma classe. Então, na verdade, se a gente for parar para pensar, uma classe abstrata, ela não é a classe em si, mas ela é a definição abstrata de uma classe, ela é o escopo, ela é o esqueleto. E isso quer dizer basicamente que a classe que herdar dessa classe abstrata tem que estar em conformidade com tudo que a gente definiu de requisito de escopo para essa classe abstrata, né? E é apenas através dessa classe que herdar da classe abstrata que a gente consegue instanciar os objetos. Então, assim, a classe abstrata, ela não pode ser instanciada. Ela vai ser meio que uma regra, um contrato que a gente vai definir ali os nossos requisitos. E eu vou mostrar um exemplo para ficar um pouquinho mais claro aqui na tela. Então, pensando justamente no nosso escopo de personagem, né? Eu tenho essa classe abstrata chamada personagem. A gente pode ver que ela tem algumas regras ali. Então, nessa classe, eu estou definindo que ela precisa ter uma propriedade de nome. Ela precisa também implementar métodos como atacar, defender e correr. Então, dá pra gente entender que eu não tenho meio que a implementação. Então, se a gente for olhar a nossa classe personagem, a gente está definindo o escopo do que deve ser implementado, com um detalhe muito importante aqui, é que ela não tem só métodos abstratos, ela também tem implementação. Isso quer dizer que numa classe abstrata eu posso tanto ter o escopo, o esqueleto, mas eu também posso ter uma implementação base ali, que as classes que vão herdar dessa classe abstrata também vão ter já essa implementação base. E assim como a gente pode ver nesse exemplo aqui, o método correr, ele já tem uma implementação base, né? Então a gente pode fazer tanto implementação quanto a parte do escopo de fato. E é essa a diferença entre uma classe abstrata e uma interface. Então, uma interface é um tipo de classe abstrata, só que ela só vai ter esses métodos abstratos, ou seja, ela vai ser só o esqueleto. E aí a gente vai ver a diferença entre as duas. Então, se a gente for olhar ali para nossa interface de personagem, diferentemente da classe, ela vai ter meio que o escopo, né, de que um personagem ele deve implementar os métodos de atacar, defender e correr. Então, ela não tem a implementação de fato, né? Ela tem o escopo da implementação. E é basicamente isso que a gente chama de abstração. Então, na nossa classe controladora que pega os inputs do usuário, a gente não está dependendo diretamente ali da implementação do personagem, e sim da abstração do personagem. Qualquer objeto que esteja em conformidade com a minha interface de personagem ou com a minha classe abstrata de personagem pode ser manipulado, então, pela minha classe controladora. E aí já deu para entender que a gente teria N possibilidades. Então, eu posso criar vários tipos de personagens sem me importar, porque a minha implementação ali do controlador, ela está lidando de uma forma abstrata em relação a esse personagem. Então, qualquer coisa que esteja em conformidade com essa interface de personagem pode ser manipulada pela minha classe e meu código fica muito mais flexível e escalável. E aí, se lá na frente eu der a louca e quiser criar uma caneca que vai ser manipulada pelo jogador, e a caneca ela vai atacar, ela vai defender e ela vai ali se movimentar no jogo, eu posso fazer simplesmente com que essa caneca esteja em conformidade com a minha interface e fazer com que a minha classe controladora consiga manipular ela. Porque afinal de contas, para minha classe controladora, tanto faz o tipo de objeto que ela vai receber, ele só precisa estar em conformidade com esse contrato ali que nós definimos. Tá, agora saindo um pouquinho desse universo de jogos,
Já parou para pensar como que módulos ali de um sistema podem se comunicar se eles não se conhecem? É aí que a gente pode também utilizar essa abordagem das interfaces, das abstrações, né? Então, basicamente, o meu módulo, ele não precisa conhecer o módulo que ele vai interagir se ele estabelecer essas regras ali, esse escopo que deve ser seguido através de interfaces ou classes abstratas para que ele consiga comunicar ali com outras partes do meu sistema que estejam isoladas. E esse tipo de abstração, ele não é só legal porque ele traz maior flexibilidade para o seu código, mas também isso é muito importante para que você consiga testar o seu código. Então, através dessas abstrações, você consegue criar classes mocadas, por exemplo, para que você consiga testar ali comportamentos do seu código ali que tenham dependências de outras implementações. Então, a parte da abstração, ela vai te ajudar como um todo na qualidade do seu código e escalabilidade também. E aí, falando em interface, ali levando para o universo do iOS, seria o que a gente chama de protocolos, né? E assim como eu falei no último vídeo, também existe um outro paradigma que veio para resolver alguns problemas da programação orientada a objeto, que é a programação orientada a protocolo. E se vocês quiserem, eu posso trazer esse conteúdo também. Então você já sabe, se quiser esse conteúdo, deixa aqui nos comentários que eu posso preparar esse conteúdo aqui para vocês. Agora, falamos ali de polimorfismo e vamos falar também de encapsulamento. O que é o encapsulamento? Se a gente for pensar no próprio nome, encapsulamento, a cápsula em si, qual que é a função de uma cápsula? Proteger o que tem dentro. Então é basicamente isso. A questão do encapsulamento é você proteger ali a sua implementação ali de efeitos colaterais, para que agentes externos não consigam ali manipular ali propriedades indevidas da sua classe e aí você tenha comportamentos que você não quer no seu código. Eu vou dar um exemplo que vai ficar mais claro. Basicamente, o encapsulamento ele vai se dar através dos níveis de acesso. Então, por exemplo, você declara uma propriedade como pública. E essa propriedade ali, ela não deveria ser pública, né? Ela é usada em um contexto interno da sua classe. Mas como você expõe ela como pública, outra classe, outro objeto pode manipular ali o valor daquela propriedade e isso pode interferir na lógica interna ali da sua implementação. Então, sempre que a gente tem valores que devem ser apenas manipulados num controle interno, a gente precisa se atentar ao nível de acesso dos modificadores dessas propriedades. Vamos pensar no exemplo aqui de um carro. No meu carro eu tenho uma lógica ali para setar uma flag booleana lá como tanque cheio ou não. E aí essa flag ela é setada como tanque cheio quando eu executo um método de abastecer. E da mesma forma eu poderia ter um método chamado andar e esse método iria setar a minha classe de tanque cheio para false. Um exemplo bem besta ali, mas para a gente poder entender. E vamos supor que essa minha variável tanque cheio ali, ela tá como pública. Isso quer dizer que um objeto externo ali do meu carro pode simplesmente chegar lá e falar assim: carro.tanque cheio e setar isso para false ou true. E isso pode trazer comportamentos inesperados para nossa implementação do carro. Então vamos supor que no meu método andar, por exemplo, eu cheque se o tanque está vazio para que ele consiga andar ou não, né? Já que a gente manipulou essa propriedade ali fora do contexto da lógica do meu objeto, eu posso ter um comportamento inesperado, onde o tanque tá cheio e o carro não consegue andar porque eu simplesmente mudei essa propriedade fora do meu objeto. E novamente, como que eu posso combater esse tipo de efeito colateral? Através do encapsulamento, definindo corretamente os níveis de acesso, privado, público, e dependendo ali, na verdade, da linguagem, vou ter outros níveis de acesso, mas a ideia é que você restrinja os modificadores ali do seu objeto ali, para de certa forma proteger mesmo a sua implementação. Então, em resumo, né, polimorfismo e o encapsulamento são conceitos muito importantes para que você consiga criar um código flexível, escalável e seguro. Conhecer esses conceitos, então, é fundamental para que você consiga criar soluções melhores. E é por isso que a Escola DNC apoia esse conteúdo. Porque a sua formação em tecnologia tem a missão de formar profissionais ali que entregam valor e têm uma base sólida. Você vai, então, aprender programação aliando teoria e muita prática para aprender o que realmente o mercado está pedindo. Não é à toa aí que o seu curso, que a sua formação em tecnologia tem um índice altíssimo de empregabilidade superior a 98%. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre essa formação em tecnologia da Escola DNC, é só acessar o link que eu vou deixar aqui na descrição. Agora eu quero saber de você, consegui explicar o que é polimorfismo e também encapsulamento? Deixe seu comentário ali, o seu incentivo, o seu olá, a sua dúvida, porque isso é muito importante para mim. E também se tiver alguma outra sugestão de conteúdo, não deixe de comentar, porque a ideia é fazer uma playlist para ajudar quem tá dando seus primeiros passos na programação. E assim como é de costume, eu vou responder um comentário que fizeram em outro vídeo aqui
aqui do canal. Bora lá responder esse comentário do Yami. Mesmo não sendo a proposta do vídeo, tem uma dúvida quanto a mobile. Atualmente o mercado está mais fácil para Kotlin ou Swift? Muito obrigado pelo comentário, Yami, e foi muito legal o seu comentário porque você trouxe uma dúvida diferente ao tema do vídeo ali que eu tinha publicado. Então, lembrando vocês, se você tiver uma dúvida, independentemente do assunto, não deixe de comentar. E respondendo ali a sua dúvida, né? O mercado, na verdade, ele é muito bom tanto para Android quanto para iOS. Tem muitas oportunidades de mercado. É meio difícil dizer que é mais fácil para um ou para outro, mas tem um ponto bem relevante em relação ao desenvolvimento mobile, porque desenvolvimento mobile iOS exige um investimento maior. Então você tem menos profissionais ali no mercado capacitado para vagas ali no mercado. Então isso pode gerar uma facilidade maior para que você consiga a sua primeira vaga, mas o seu investimento inicial também é maior, porque afinal você precisa investir numa máquina, você precisa ter um Mac hoje não é algo tão acessível assim. Apesar de que eu já falei em outro vídeo aqui do canal, já dei algumas dicas para quem quer começar com o desenvolvimento iOS, você não precisa começar com a melhor máquina do mundo, né? Mas essa é com certeza ainda uma barreira de entrada. Mas no geral, eu diria que é bem equilibrado, porque por mais que a gente tenha menos profissionais de iOS no mercado para as vagas, a gente acaba também tendo mais oportunidades para Android, porque tem empresas que trabalham apenas com o aplicativo Android. Então eu diria que iOS pode ser um pouquinho mais fácil, mas é mais equilibrado. E talvez essa palavra fácil não seja a melhor palavra para isso. Eu espero que eu tenha conseguido responder a sua dúvida, Yami. Se você tiver uma dúvida também, deixe nos comentários, porque eu tô sempre interagindo com vocês. E se gostou desse conteúdo, vou te pedir para você se inscrever aqui pra gente se encontrar toda semana. E antes de eu me despedir pro próximo conteúdo aqui do canal, eu vou indicar outros 2 conteúdos para você assistir aqui na sequência e maratonar os conteúdos aqui desse canal. O Atequita Flix. Um conteúdo vai ser justamente o vídeo que eu gravei, que é uma introdução à lógica da programação, que tá muito legal, galera. Confira esse conteúdo. E o outro conteúdo vai ser uma indicação do YouTube para você. E agora o que eu vou fazer? Vou jogar Zelda, porque eu sou muito fã de Zelda, assim como vocês podem ver. Ó, não deixe de se inscrever porque tem muito conteúdo legal aqui pra você.